Olá, meus irmãos e minhas irmãs, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite, chega a você esse vídeo, possa trazer a paz de Deus, bênção para a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Eu quero reforçar aquele pedido, nesse momento que você está vendo esse vídeo aí, dê um toque na sua tecla aí, aperte o like aí, ajuda muito para o crescimento do canal. Se nunca comentou, comente. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva nesse canal, é uma coisa muito rápida, não paga nada, aperte o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos. Conto sempre com a ajuda de vocês para que possa estar espalhando esse link, esse canal, essa mensagem com outras pessoas. Talvez você está aí vendo essa mensagem em outra plataforma, tem um link aí abaixo, aperte aí para que você possa ver essa mensagem completa. Quero agradecer os novos inscritos do canal, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, estamos aqui para mais um alimento, mais uma porção de Deus para a minha vida e para a sua vida, para que possamos iniciar um fim de semana cheio da palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 13. Lucas 1, 13 diz assim, olha: Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Novamente, Lucas 1,13. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Hoje a reflexão para mim e para você tem um tema muito especial. Vai acontecer. Olha a mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida. Vai acontecer. Preste atenção, nós temos aqui um texto que narra a história de um casal, Zacarias e Isabel. Este casal, eles eram íntegros, fiéis, cumpriam os mandamentos do Senhor, mas eles tinham um problema gravíssimo na vida deles. Eles não poderiam ter filhos, não tinham gerado nenhum filho. E nesse período é importante nós aprendermos que uma pessoa que não gerava filho era uma pessoa que era considerada uma pessoa improdutiva, sem valor, era vergonhoso para a sociedade, um casal que não tivesse filho. Então, este casal aqui era um casal que passava muita vergonha, muita humilhação, ouvia muitas palavras negativas das pessoas quanto a eles, porque era um casal que não tinha gerado filhos. Só que o texto que nós acabamos de ler diz que o anjo vai visitar a Zacarias e vai dizer para ele, Zacarias, não temas, tua oração foi ouvida. Tua mulher dará à luz um filho. Quando o anjo diz para ele, não temas, o que o anjo quer dizer? Vai acontecer. Não temas, vai acontecer. Por quê? Porque a situação era contrária. Aos olhos humanos era impossível ele se tornar pai. Aos olhos humanos era impossível a esposa de Zacarias, Isabel, gerar filhos, porque já eram avançados de idade. Então, aos olhos humanos aquilo era contrário. Mas o anjo disse, não temas, vai acontecer. Tua mulher vai dar à luz um filho e você vai colocar o nome dele de João. Vai acontecer. Agora, por quê? Porque você precisa acreditar que vai acontecer. Aos seus olhos, talvez a porta está fechada, aos seus olhos parece que tudo é negativo, aos seus olhos parece que não muda, não acontece, mas você precisa olhar com o olhar de Deus. Vai acontecer, não temas, porque aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Por isso você precisa acreditar, vai acontecer, não temas. Não olhe para a situação, não olhe para o momento, não olhe para aquilo que está diante dos seus olhos, senão você vai sempre pensar, nunca vai acontecer. Mas quando você olha com o olhar de Deus, quando você recebe a mensagem que vem de Deus, o anjo veio do céu e deu a ele essa resposta. E a palavra está vindo do coração de Deus para mim, para você, não temas, vai acontecer. Para você é impossível, para você não tem condição, mas Deus é o Deus do impossível. Deus pode todas as coisas. E eu e você precisamos tomar posse dessa palavra. Vai acontecer. Não temas, não tenha receio, não tenha dúvida. Não olhe para a situação que está diante de você. Olhe para a palavra que está vindo ao teu ouvido para te dizer, olha, Deus disse a Zacarias, tua mulher vai dar à luz o filho. Vai acontecer. A situação ao contrário, fica tranquila. Eu sou Deus, eu sei como fazer, eu sei como operar, eu sei como agir. Você precisa apenas crer que vai acontecer. Agora, há algo muito importante, duas lições importantíssimas para mim e para você. Como que isso aconteceu? Qual foi o motivo dessa situação que era contrária acontecer? Primeira coisa que é importante. Este casal era um casal que não tinha filho, era um casal que era humilhado, era um casal que a sociedade zombava deles,
Mas a Bíblia diz algo muito interessante, que ambos eram fiéis, obedientes a Deus, cumpriam os mandamentos do Senhor. Ou seja, por mais que eles não tinham realizado o seu sonho, eles permaneceram fiéis ao Senhor. E nós cometemos um erro muito grande, muitas das vezes, por não acontecer aquilo que a gente quer, nós deixamos de ser fiel. Aí muitas das vezes não acontece. O anjo diz, não temas, vai acontecer por quê? Porque eles permaneceram fiéis. Talvez você errou. Por não acontecer, você deixou de ser fiel. Mas você pode voltar a ser fiel. Se você voltar a ser fiel, vai acontecer na sua vida. Talvez Deus está esperando você voltar no caminho da fidelidade. Porque Deus quer que nós sejamos fiéis em todo o tempo. Se acontecer, você é fiel. Se não acontecer, você permanece fiel. E quando você permanece fiel, Deus tem o prazer de fazer acontecer aquilo que aos seus olhos parecia ser impossível. Então entenda, permaneça fiel porque vai acontecer. E se você deixou de ser fiel, volte para o caminho da fidelidade. Porque se Deus olhar você e ver você fiel, Deus vai cumprir na sua vida e vai fazer acontecer. Segunda lição que é importantíssima para mim e para você. A Bíblia diz que esse homem exercia o seu trabalho no templo, acendia o incenso. Quando o anjo veio, o anjo encontrou ele na posição que Deus havia o colocado. Ou seja, ele não saiu da posição que Deus tinha colocado ele, mesmo que ele ainda não tinha recebido aquilo que ele almejava. E talvez você precise entender isso. Se você sair da posição que Deus te colocou, não acontece. Porque o anjo, quando veio, ele estava na posição que Deus havia o colocado. Talvez esse é o motivo de às vezes não acontecer na nossa vida. Deus quer abençoar. Deus quer fazer acontecer na sua vida. Mas todas as vezes que Deus quer mandar o anjo para te abençoar, Deus olha lá de cima e vê que você não está na posição que Ele te colocou. A bênção vai chegar no endereço certo, a bênção não vai chegar em outro endereço. A bênção vai chegar quando você está na posição que Deus colocou. Agora, interessante que tem como ainda acontecer se você voltar para a posição que Deus te colocou. Talvez você saiu da posição, mas Deus está dizendo, volte para a posição. Porque quando Deus te vê na posição que Ele te colocou, Ele vai enviar o anjo com a resposta e vai dizer, não temas, vai acontecer. Então aprenda isso, permaneça fiel, porque vai acontecer. Se você deixou de ser fiel, volte a ser fiel. Permaneça na posição que Deus te colocou. Se você não está na posição que Deus te colocou, volte para a posição, porque Deus tem anjos para poder ser enviados, para dizer para mim e para você, não temas, vai acontecer. Deus é o Deus do impossível. E nós precisamos aprender a tomar posse da palavra de Deus e aprender a ser guiado com aquilo que Ele nos ensina. Então que eu e você possamos guardar esta palavra do Senhor, vai acontecer. Permaneça fiel e permaneça na posição. Se você deixou de ser fiel, volte a ser fiel. Se você saiu da posição, volte para a posição. Porque o anjo vai trazer a resposta, dizendo, não temas, vai acontecer. Não olhe para a situação, olhe para o Deus que é o Deus do impossível, que muda todas as coisas. Mudou a história deste casal e tem o poder de mudar a sua história também, em nome de Jesus. Feche seus olhos, quero orar por você. Pai, te apresento a vida desse homem, dessa mulher. Aprendemos a tua palavra tão maravilhosa, vai acontecer, porque tu és o Deus do impossível. Nós não podemos olhar para a situação que está diante de nós. Nós temos que ouvir a tua palavra, porque ela nos encoraja a acreditar. Aconteceu na vida desse casal, e o mesmo que operou na vida dele é poderoso para operar na nossa vida. Mas nós precisamos aprender, Pai, precisamos estar na posição que o Senhor nos colocou. Precisamos nos manter fiel ao Senhor, mesmo que aquilo ainda não tenha acontecido. Talvez esse homem, essa mulher deixou de ser fiel, mas que ele possa voltar a ser fiel. Talvez esse homem, essa mulher saiu da posição, mas que eles possam voltar a permanecer na posição, para que o Senhor possa fazer acontecer, porque Tu és o Deus do impossível. Que o Pai amado, que toda seta, toda barreira, todo impedimento, toda dúvida que fez com que essa pessoa desistisse, achando que não iria acontecer, possa ser jogada por terra. Que essa mensagem possa, Pai, tomar o coração de cada um deles, que eles possam crer, vai acontecer. Por mais que a situação é contrária, o recado é, vai acontecer, porque Tu és o Deus do impossível, e o Senhor tem o poder de mudar todas as situações, que possamos permanecer fiel,
para que o Senhor possa fazer acontecer, que possamos permanecer na posição que o Senhor nos colocou, para que possa fazer acontecer. E se ambos saíram, que eles possam voltar a ser fiel e possam voltar a estar na tua posição. Eu oro e abençoo a cada um deles no nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem com outra pessoa que talvez está cheia de dúvida, perdeu a esperança, que essa pessoa possa crer. Vai acontecer. Tome posse dessa palavra e Deus te abençoe. Amém.